Irmãos, quando nós falamos acerca de sacerdócio universal dos crentes, nós falamos que cada crente é chamado para exercer uma função. Durante um tempo, na história da igreja cristã, o catolicismo embotou esta verdade. O clero tomou para si esta prerrogativa, dizendo que o clero representaria o povo de Deus, o clero representaria os leigos, e ali então a figura do sacerdote foi destacada, sem a qual o leigo estava perdido, sem a qual o leigo não tinha como se apresentar diante de Deus. O pecado, para ser perdoado, precisava ser mediante o sacerdote. A palavra de Deus, para ser ouvida, precisava ser diante da exposição do sacerdote. De modo que chegou ao extremo de a igreja recolher as Bíblias, ou não permitir que a Bíblia estivesse na mão do povo simples. E foi passada uma ideia, e até pouco tempo eu ouvia pessoas dizendo desta forma, talvez você já tenha ouvido pessoas dizerem assim também, que a Bíblia não era para ser lida, a Bíblia era apenas para ser recebida na igreja pelo sacerdote, porque quem se aventurasse a ler a Bíblia perdia a razão, enlouquecia, ficava louco. Vocês já ouviram esta colocação, irmãos? Eu já ouvi pessoas dizendo assim. Irmão, chegou ao extremo de, em uma época da igreja, o sacerdote celebrar a missa virado de costas para as pessoas e em latim. E as pessoas apenas entendiam que era algo ali místico, Era algo transcendental, e que o sacerdote sabia o que estava falando. Então, o povo, na ignorância total, sem até saber o que estava sendo dito, o que estava sendo realizado ali, entendia que estava sendo representado diante de Deus pelo líder sacerdote escolhido para ser representante do povo. Uma grande época histórica conhecida como Idade das Trevas foi marcada por situações assim. Irmãos, a reforma veio e a reforma trouxe muita clareza, trouxe muita luz. Martinho Lutero, quando ainda parte da Igreja Católica Apostólica Romana, começou a estudar a Bíblia, encontrou um exemplar das Escrituras acessível em uma biblioteca e começou a ler, começou a estudar, e teve sua visão aberta. Ele como que exclamou: as portas do paraíso se abriram para mim. E ali ele viu cair de sobre si um fardo terrível que o oprimia, e ele quis proclamar dos eirados, como a palavra diz, ele quis proclamar em alto e bom som para todos quantos pudessem ouvir as verdades que o haviam libertado. E ele começou a ser barrado. Ele achou que a igreja era ignorante, que a igreja não conhecia. Não, eu preciso falar isso, eu preciso mostrar isso. Não é a minha justiça, não são as minhas obras, é uma justiça extra, além, fora de mim. Eu preciso mostrar isso. E ele quis mostrar a justiça da justificação pela fé e todas as suas implicações, mas ele foi silenciado pela igreja.
ele foi ameaçado com excomunhão. E ele disse: eu não posso lutar contra a minha consciência. Eu não posso lutar contra as Escrituras, a menos que seja convencido pelas Escrituras. Eu não posso me calar. Irmãos, a partir daí, então, um grande movimento começou, como recentemente nós mencionamos, a Reforma Protestante iniciou, e uma das grandes contribuições de Lutero foi traduzir para o vernáculo, traduzir para a língua comum do seu povo, para o alemão, as Escrituras. E ele fez em tempo recorde. E ele colocou na mão do povo a palavra de Deus. Deus estava trabalhando, era a plenitude do tempo, né, usando um termo bíblico para isso, conforme está em Gálatas 4:4, a imprensa ali auxiliou demais e a Bíblia pôde ser publicada de forma mais rápida e o povo começou a receber as Escrituras e juntamente com as Escrituras o povo foi entendendo que a revelação de Deus é para a humanidade e que o sacerdócio é de todos os crentes. Todos são chamados, todos aqueles que são chamados para a salvação, são chamados para representar Deus nesta terra. Reino de sacerdotes, nação santa, a fim de proclamar as virtudes do Deus que nos salvou. Então essa é a missão da igreja. E todos nós dentro desta missão temos algo a fazer. Todos nós dentro desta missão temos dons que nos são dados por Deus. Os dons são diversos, mas um só Deus é que os reparte. Ele não dá todos os dons a uma pessoa só, e não deixa pessoas sem dons. Ninguém pode dizer: eu não preciso do outro, porque ninguém dentro da igreja tem todos os dons. E ninguém pode dizer: ninguém precisa de mim, porque ninguém dentro da igreja ficou sem receber algum dom. Então, dentro da igreja, todos são imprescindíveis. Aqueles que são chamados por Deus têm o seu lugar. E se não executam a sua função, o corpo não desempenha o seu papel como deveria desempenhar. Certo, gente? Eu creio que todos vocês já sentiram um mal-estar, por exemplo, quando ao cortar as unhas, cortou curto demais, determinada unha, de determinado dedo, e de repente começou a descolar ali. Já aconteceu isso com alguém? E aquela unha descolando de um dedinho, de um dedo qualquer, te incomoda por completo, não é? O corpo todo sente. Você tem mal-estar e deixa de conseguir se desempenhar ou desempenhar bem os seus papéis, as suas funções normais por causa desta situação específica. Irmãos, é mais ou menos essa situação. E de forma muito interessante, Paulo coloca em 1 Coríntios 12, a igreja como um corpo, um organismo vivo, uma unidade orgânica, onde todo o corpo está entrelaçado, ligado, e algo que acontece em um membro afeta todo o corpo. E todo o corpo deve viver para a glória de Deus. E vai viver para a glória de Deus quando cada membro vive para a glória de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso, irmãos. Eu quero que você abra a sua Bíblia
no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, o capítulo 4. O texto foi colocado no boletim, os irmãos devem ter percebido, né, que na abertura aí, nessa parte de frente do nosso boletim simples, nós colocamos o texto, uma tradução do exegeta William Hendrickson. Eu coloquei porque em alguns pontos o texto traz alguma clareza, conforme traduzido por ele, na mensagem. E eu quero destacar algumas verdades que estão aí acerca do sacerdócio universal dos crentes, acerca da unidade que deve ser encontrada no corpo de Cristo, unidade que promove o crescimento do próprio corpo. Irmãos, o livro de Efésios é um livro que mostra detalhes maravilhosos sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mostra que a igreja é o corpo de Cristo. Mostra que esta igreja foi escolhida por Deus desde toda a eternidade e no tempo está sendo chamada. Mostra que cada parte desta igreja, cada parte deste corpo, estava morta em delitos e pecados e recebeu vida de Deus. E passou então a poder manifestar a glória desse Deus. O livro de Efésios fala que esta igreja é composta por judeus e gentios. E o texto fala que esta igreja, composta por judeus e gentios, deve preservar a unidade que foi criada por Deus. E na época de Paulo, isso era especialmente importante no sentido de que esta unidade tinha a ver com povos diferentes dividindo o mesmo espaço. Agora, não era apenas o povo judeu. Agora os gentios também ocupavam o mesmo espaço, faziam parte do mesmo povo. E os judeus tinham que entender isso, e tinham que amar os gentios, aceitá-los com paciência, com longanimidade, com humildade. Os gentios, por sua vez, deveriam aceitar os judeus. Judeus entre si deveriam se suportar mutuamente. Gentios entre si, judeus e gentios, gentios e judeus, uma unidade de diferentes. O livro de Efésios vai mostrar que dentro desta unidade, Deus então vai promovendo a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos dar uma olhada, irmãos, no texto. É um texto de 16 versículos, mas nós não seremos exaustivos na exposição, não vamos entrar em cada detalhe. Eu quero ressaltar alguns pontos aqui, e os irmãos têm liberdade, como sempre, embora hoje nós vamos ler o texto e vamos tentar explicar, os irmãos têm liberdade de interromper, têm liberdade de perguntar, têm liberdade de acrescentar ao entendimento daquilo que nós estamos passando, já que nós, na unidade, é que encontramos, né, irmãos, como temos falado, aquilo que Deus tem para nós como igreja. Nós estamos vivendo momentos importantes, estamos diante de eleições para sociedades internas, é algo importante para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos esta característica, nós temos sociedades internas que trabalham na igreja, e quando o trabalho é bem realizado, quando o trabalho é bem feito, a unidade é construída.
entre homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Nós estamos num momento especial também, às vésperas de uma eleição para oficiais da igreja. Isso é muito importante. E nós devemos considerar tudo isso, tendo em vista o que já temos falado até aqui e tendo em vista as verdades deste texto. E eu quero dividir esse texto em alguns pontos, irmãos. Uma nova história, um novo Senhor, uma nova missão, um novo propósito, um novo destino. E vamos falar passo a passo. Uma nova história. Uma nova história. Dentro deste contexto que eu disse, o nosso contexto e dentro do contexto dos Efésios. Observe o versículo de número 1. O texto diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Existe um chamado para uma vocação e uma forma de se andar, tendo em vista este chamado. E quem faz esse apelo emocionado, carregado de sentimento, quem faz esse rogo, é o prisioneiro no Senhor. Literalmente, Paulo estava preso. A carta aos Efésios é uma das cartas da prisão. E Paulo diz o seguinte: rogo-vos que andeis. Esse andar aqui não é literal, não reflete a ação de andar, reflete um modo de se viver. Esse andar reflete um estado. Talvez você se lembre mais ou menos, como eu me lembro mais ou menos, de quando estudávamos na escola análise sintática. Vocês se lembram disso, E nós estudávamos o predicado verbal, o predicado verbo nominal, o predicado nominal. Andar aqui não é um verbo transitivo que fala de ação. Andar aqui é um verbo de ligação, e ele fala de estado. Está querendo dizer de uma característica que deve marcar a vida. Irmãos, e ele aparece aqui no versículo 1. Se nós formos para o versículo de número 17, dê uma olhada, só para a gente perceber aqui, que Paulo, depois de falar a parte doutrinária da carta, os primeiros 3 capítulos, quando ele entra na parte prática, ele diz o seguinte: a doutrina tem que moldar a vida, a doutrina tem que ser vista no dia a dia. Quem recebe, anda. Quem é chamado, manifesta na vida. Então é o andar. Esse andar é como se vive. Versículo 1, andar de modo digno. Veja o versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais, o que, irmãos? Andeis, como também andam os gentios. Vocês receberam um chamado diferenciado, agora devem andar de forma diferenciada também. Não mais andeis, como andam os gentios, agora tem que ser diferente. Vejam o capítulo 5, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e o que, irmãos? Andai em amor. Andai em amor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai de determinada forma. Vejam o versículo de número 15 do capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais. Agora o andar de vocês tem que ser diferente. Vejam com prudência como vocês estão andando. Irmãos, e
Colossenses, que é uma carta irmã desta aqui, Efésios começa com E de eclesiologia, Colossenses começa com C de cristologia. Efésios mostra a igreja como corpo de Cristo, Colossenses mostra Cristo como cabeça da igreja. Colossenses, que é uma carta irmã desta carta, escrita na mesma época, na mesma situação e com um assunto bem próximo. Colossenses vai dizer no capítulo 2, versículo 6, assim como recebestes a Cristo, o Senhor, assim também andai nele. Assim como recebestes a Cristo, o Senhor, assim também andai nele. Então começa tudo aqui, uma nova história, Recebemos a Cristo como Senhor, agora devemos andar nele. O como muda, o nosso estado ou status muda, uma nova história. Vejam como William Hendrickson coloca no versículo 1, aí no boletim que você recebeu. Portanto, eu, o prisioneiro do Senhor, lhes peço que façam o quê, irmãos? Vivam vidas dignas da vocação com que foram chamados. Traduz bem esta ideia. Vivam vidas dignas. Andai de modo digno, diz aqui na nossa versão, andai de modo digno, e William Hendrickson, vivam vidas dignas. Andar com Cristo, a vocação a que fomos chamados. Eu gostaria que você observasse aí no capítulo 2, do mesmo livro de Efésios, versículo 14, para a gente ir fazendo essa costura juntos aqui, essa tecedura juntos. Versículo 14, o texto diz, porque Ele é a nossa paz. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Vamos, irmãos, observar aqui passo a passo esse versículo. Ele é a nossa paz, ou a nossa reconciliação. Ok, irmãos? Ele é a nossa paz, ou a nossa reconciliação. O qual de ambos, que ambos são esses aqui? Pelo que nós já falamos no contexto da carta aos Efésios. Gentios e judeus. Ambos, que não se davam. O judeu nem conversava com um gentio. O gentio, por isso, tinha antipatia do judeu. Um povo exclusivista, separatista. E o texto diz, olha, Ele é a nossa paz, Ele fez a reconciliação, de ambos fez um. E Ele derribou a parede da separação. Ele destruiu, Ele derrubou, para que a gente pudesse se aproximar, para que a gente pudesse se achegar, para que a gente pudesse estar juntos, não mais em inimizade. Veja o versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo, presta atenção, o corpo de Cristo, a igreja, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz, ou reconciliação, a vós outros que estáveis longe e também aos que estavam perto, aos judeus, aos gentios, a paz, a reconciliação foi proclamada como uma boa nova, porque, versículo 18,
porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Vejam o versículo 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E vejam o capítulo 13, o versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo, por meio do Evangelho. Irmãos, estão percebendo que o assunto é bem batido em Efésios? A ideia da unidade entre gentios e judeus. Judeus e gentios. Mas dentro desta unidade, judeus com judeus, gentios com gentios também deveriam ter unidade. Uma nova história. Vamos, irmãos, trazer aqui a situação para a nossa realidade, para o nosso contexto. Nós somos todos brasileiros, não somos? Todos brasileiros. É claro que cada um tem uma ascendência, né? O Brasil é um povo miscigenado, né? Um povo misturado. Pode ser que alguém tenha mais ascendência africana, europeia, mais indígena, e por aí vai. Mas nós somos uma mistura, né? Brasileiro é uma mistura, mas somos todos brasileiros. Esse texto se aplica a nós, irmãos? Nós somos famílias diferentes, não somos? Nós temos históricos diferentes, classes sociais diferentes, de certa forma. Alguns tiveram mais oportunidade de frequentar escola, outros menos oportunidade. Alguns tiveram condição X, outros condição Y. Alguns já são terceira, quarta geração de evangélicos. Essa semana eu tive a oportunidade de estar no lugar onde o meu avô foi enterrado e onde a senhora que estava como minha avó, meu avô ficou viúvo, se casou com ela, e ela faleceu e foi enterrada lá também, lá em Córrego Fundo, município de Casa Grande. Alguém conhece? Pertinho de nós, né? Bem pertinho de nós, mas não é um lugar muito conhecido, não. E ingleses deixaram a sua pátria há muitas décadas e foram lá pregar o Evangelho. E lá o meu avô, através deste trabalho, o meu avô se converteu. A partir do meu avô, a minha mãe, veio a minha geração, agora dos meus filhos. Então, tem pessoas que já vêm dentro do Evangelho por gerações. Tem pessoas que se converteram, não foram criadas no Evangelho e se converteram a Cristo. Não é, irmãos? Então, tudo isso mostra que nós temos diferenças, certo? E que nem sempre a convivência natural, a convivência fácil será o natural. Muitas vezes a convivência em unidade e em paz deverá ser trabalhada. Vocês concordam comigo? A convivência deverá ser trabalhada dentro desta nova história, desse novo povo. Vejam o versículo 2 aí de Efésios, capítulo 4. O apóstolo começa dizendo: olha, eu rogo a vocês que vocês andem
de modo digno da vocação a que foste chamados, que vocês vivam assim. E olha o versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente. Percebam, irmãos, o advérbio colocado aí é um esforço diligente, esforçando-vos diligentemente. Esforçar já traduz uma ideia de trabalho duro, trabalho árduo. Esforçar já traduz a ideia de que nós vamos ter que sair da zona de conforto, do comodismo. Mas o texto diz, é se esforçar com diligência. É um trabalho que de fato é duro, é pesado, esforçando-vos diligentemente por preservar. O que a gente preserva, irmãos? No geral, se a gente tem que preservar alguma coisa, é porque esta coisa já foi criada, correto? Já foi dada, já foi feita. Eu preservo algo que eu recebo, ou que eu faço, mas que já está feito. E o texto diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí eu quero chamar mais uma vez aqui Hendrickson para nos ajudar, no versículo de número 3, quando ele diz o seguinte, fazendo todo esforço para preservar a unidade que foi efetuada pelo Espírito por meio do vínculo que consiste em paz. Quem, irmãos, que criou esta unidade? Segundo o texto, quem criou? O Espírito, correto? O Espírito criou esta unidade e nós somos chamados a preservá-la. Preservar a unidade que já foi criada pelo Espírito, no vínculo que consiste em paz, em reconciliação, no vínculo que consiste em paz. Esforçai-vos diligentemente para preservar esta unidade, com toda humildade, mansidão e longanimidade. Estas virtudes devem caracterizar a nova história daqueles que fazem parte do povo de Deus. Humildade, mansidão, longanimidade. Igreja não é lugar de promoção social, onde uns ocupam posições hierárquicas superiores a outros. Não. Isso não existe dentro da igreja. Há funções diferentes, mas todas para serviço. O Senhor Jesus Cristo disse, aquele que está à frente deve ser servo de todos. Não foi assim que ele disse, irmãos? Então, a humildade, preservar a unidade, com humildade, com mansidão, submissão à vontade de Deus, atenção e cuidado diante do irmão, com longanimidade, paciência estendida, ser paciente com o próximo, com o irmão, e desta forma, aquilo que Deus fez não será estragado por nós. Nós não somos chamados para criar, nós somos chamados para preservar. Percebem isso?
todo o potencial de vida da igreja já foi colocado por Deus. A gente simplesmente não deve estragar. O corpo de Cristo vai ser edificado se nós não estragarmos o que Deus já fez. Isso é forte, irmãos. E Deus confia a nós essa missão. Mas Ele fala que nós precisamos de muito esforço, esforçando-vos com diligência, diligentemente, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, uma nova história. Uma nova história. Eu queria que a gente andasse rapidamente, irmãos, e nós vamos prosseguir aqui, vendo estes pontos. A partir do versículo 4, veja o que o texto diz. Percebam que o artigo vai aparecer diante das palavras aí, o artigo indefinido, né? Vai aparecer diversas vezes, diante das palavras. Porque vai nos mostrar que há apenas uma. Olha, há somente quantos corpos? Há um corpo. Há somente um Espírito. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um corpo, um Espírito, uma esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só lavar regenerador do Espírito Santo. É esse o batismo que está aqui. Uma só mudança, um só perdão de pecados, uma só inclusão no povo de Deus. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vejam a unidade colocada de forma especificada aqui, através da ação de Deus no todo que se torna um. E esse Deus, Ele age e Ele está em todos. Ele é sobre todos, Ele age por meio de todos, Ele está em todos. Deus une pessoas diferentes, famílias diferentes, de condições diferentes, e faz desta união um só povo. E nós devemos preservar essa unidade criada por Deus. Ela já foi criada, não devemos estragá-la. Certo, irmãos? Então percebam que a unidade está muito fortemente descrita aqui, correto? Alguma pergunta? Vamos avançar. Vamos adiante, então. Agora nós seremos mais breves nos próximos pontos, né? A unidade é algo que eu gostaria de ressaltar bem aqui, mas vamos adiante. Um novo Senhor. História, porque existe um novo Senhor. Os versículos 7 a 10. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Veja como William Hendrickson traduz esse versículo. Esta graça, porém, foi dada a cada um de nós dentro dos limites que Cristo determinou. Para mim, esclarece bem, ajuda bem. Essa graça foi dada a cada um de nós dentro dos limites que Cristo determinou. Esta graça que é derramada sobre a unidade, sobre o corpo. E Deus vai
dentro da sua multiforme sabedoria e multiforme graça, Ele vai dar pinceladas como um grande artista, diferenciadas, mas que não nos tornam diferentes. Nós continuamos o mesmo povo, unidos, porém não uniformes, não iguaizinhos. Eu queria que você desse uma olhada pela igreja. Por favor, dê uma olhada nos irmãos aí. Olha aí a diferença de cor, de roupa. Certo, gente? A diferença de cor de roupa, a diferença de estilo, não é? Nós não somos todos aqui de uniforme. Imagina, olha, vamos para a igreja, todo mundo tem que vir de uniforme, né? E uniforme é porque nós somos um só povo, então temos que andar do mesmo jeito. Não, não é a uniformidade, é unidade. Nós somos diferentes. Deus pincelou cada um de nós de forma específica. E cada um de nós, então, foi traçado por Deus, segundo o dom de Cristo, os limites que Cristo determinou. Irmãos, isso é tremendo, isso é tremendo. Aí o texto, então, nos versículos 8 a 10, vai apresentar para a gente a ideia de uma guerra, a ideia de um vitorioso que venceu um inimigo e que pegou o despojo, e ele distribuiu o despojo de guerra. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Graça dada a cada um dentro dos limites que Cristo determinou, iguais, diferentes, que recebemos dons ou despojos repartidos. O vitorioso despojou o valente, nos libertou, e nós recebemos da parte dele dons ou despojos de guerra. Certo, irmãos? Um novo Senhor. Um novo Senhor. Entendam aqui que esse Senhor, Ele sabe por que faz o que faz, e Ele escolhe fazer o que faz dentro da sua soberania. Ele dá o despojo, ou reparte o despojo, conforme o seu propósito, conforme a sua vontade. Aí vamos continuar. Uma nova missão. Versículo de número 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui não é uma lista de dons, tá bom, irmãos? Aqui Paulo está falando a respeito de exercício de funções que são dadas por Deus. Não é uma lista onde ele vai apresentar cada um dos dons, não. Mas ele está falando do desempenho de funções daqueles que receberam vocação da parte de Deus. E o texto, então, vai mostrar que ele mesmo, o Senhor, ele concedeu uns para uma função, outros para outra, outros ainda para uma terceira, e por aí vai. Na sua soberania, no seu entendimento, uma nova função. Dentro da igreja, nós não somos iguais, já ficou bem claro isso, né? Mas somos unidos. Nem todos são presbíteros, nem todos são diáconos, nem todos são
chamados a conduzir o canto, nem todos são chamados a liderar uma classe de escola bíblica dominical, nem todos têm dons relacionais que lhe capacitam a ter sensibilidade para entender necessidades não expostas, mas todos têm uma função, e todos precisam ser edificados através da função dos outros. Por favor, deixa o texto marcado, quero que você abra em Coríntios, capítulo 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo de número 4. Veja o que o texto diz. Ora, os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. A unidade está mantida, porque quem mantém a unidade é o Espírito, ou quem construiu a unidade é o Espírito, nós devemos preservá-la. Mas a unidade foi construída pelo Espírito no vínculo que se chama paz, a reconciliação, a unidade, e nós diligentemente devemos nos esforçar para preservar. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor, o soberano, é o mesmo. Aquele que concedeu dons aos homens é o mesmo. Nós não estamos entre nós assim, digladiando, não, estamos trabalhando no mesmo propósito, no mesmo objetivo. O Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Irmãos, observem como que o texto continua falando da unidade no meio da diversidade. Os dons são diversos, mas o Espírito, mesmo. A diversidade nos serviços, mas o Senhor, o mesmo. A diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus. É quem opera tudo em todos. Vejam a partir do versículo 12 agora. Porque assim como o corpo é, o que, gente? Um. E tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui o quê? Um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Unidade na diversidade. Veja a partir do versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles, onde? No corpo. Não tem membro sem corpo. Membro sem corpo morre. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Irmãos, vejam a diversidade na unidade. Versículo 24, parte B, o texto diz: contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Preste atenção nisso. Esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Dentro do corpo, não deve haver divisão. Os membros devem trabalhar uns pelos outros, porque quem faz essa obra é o próprio Deus, gerador da unidade, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em
todos. Veja o versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. A gente é o corpo. Individualmente somos membros. Nós temos uma função, mas nós somos o corpo de Cristo. Cada um, irmãos, cada um tem o seu chamado, segundo a graça, dentro dos limites que Cristo determinou. Cada um tem um chamado, e todos os chamados devem trabalhar em prol da edificação do corpo. É importante, irmãos, neste ponto aqui, a gente entender, né, uma nova missão, uma nova história, um novo Senhor, uma nova missão. Por exemplo, as eleições das sociedades internas, elas são importantes, devem ser feitas debaixo de oração, porque a gente está fazendo o seguinte, através de uma eleição de sociedade interna, quando a gente escolhe alguém para ser líder de um trabalho, eu estou reconhecendo aquilo que Deus mesmo está planejando para o seu corpo. A igreja, no caso, especificamente uma igreja local, né? A Igreja Presbiteriana de Ouro Branco, eu estou reconhecendo aquilo que Deus mesmo está planejando para que o corpo prossiga dentro de determinado tempo, em determinada função específica. E quando alguém sente o despertar de Deus para trabalhar, reconhecido pela igreja, alguém deve entender isso. Eu estou recebendo uma graça concedida por Cristo, segundo os limites da graça que Ele concede, para trabalhar dentro de determinado tempo, numa função, numa obra que Ele está me confiando e que Ele está confirmando por meio da igreja. Aí entra a questão, por exemplo, da Assembleia também, quando nós vamos votar em líderes para a igreja. Percebam, irmãos, então, que dentro deste arcabouço não existe quem ganha e nem quem perde. Vocês entendem isso? Não existe alguém que ganhou uma eleição ou perdeu uma eleição. Não existe, esses termos não cabem aqui. Não cabem dentro da igreja. Há aqueles que Deus escolhe para uma função no momento, e nós precisamos reconhecê-los. Deus tem uma obra a ser feita por essas mãos em um momento, e Ele desperta a igreja para que a igreja entenda isso, para que haja unidade. Uma eleição, em momento algum, nunca, jamais, dentro da igreja, deve separar o corpo. Pelo contrário, deve unir o corpo. Vocês entendem isso? É por isso que não há campanha política dentro de eleição na igreja, não é? Ninguém levanta um número, meu número é esse, vote em mim. Não, gente. É o Espírito quem produz. O mesmo Deus está sobre todos, age por todos, age em todos. É por isso que a preparação para uma assembleia é com esclarecimento bíblico e dependência de Deus em oração. A gente deve entender, irmãos, que aquilo que está sendo realizado por Deus, pelo Senhor. E nós então nos colocamos diante dele como igreja, submissos ao seu querer. É claro que orientados pela Escritura, para sermos conscientes. O que a palavra de Deus fala a respeito de um presbítero? O que a palavra de Deus fala a respeito
de um diácono. Pedro, como foi destacado, embora apóstolo também, mas ele se coloca como presbítero. E que homem foi Pedro, não é? E ele fala, olha, presbítero como eles, rogo aos presbíteros, eu presbítero como eles. Um grande homem de Deus. Irmãos, eu tenho uma admiração tremenda por Estevão, eu gosto de Estevão. Estevão era o quê, gente? Diácono. Olha só, muita intrepidez e grande preeminência alcançada por Estevão. Aqueles que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos muita intrepidez, justa intrepidez e muita justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Estevão ali, o homem de Deus, diácono, cheio da graça, cheio da presença de Deus, pregador do Evangelho. Deus os levantou, a igreja reconheceu. Então, irmãos, não existe ganhador, não existe perdedor dentro da igreja, não. Existe o reconhecimento do propósito de Deus para aquele momento, dentro daquela circunstância, naquela igreja local. Vocês entendem isso, irmãos? Está claro para vocês? Então vamos prosseguir. Então aqui uma nova missão, agora um novo propósito. E este propósito estabelecido por Deus através dos dons, dentro da graça determinada pelos limites de Cristo, o soberano, aquele que despojou as trevas, aquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Então, o novo propósito, versículos 12 a 14, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. William Hendrickson diz, equipar plenamente os santos para a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então a igreja, através daquilo que Deus está fazendo e tem feito em Cristo, vai manifestando este propósito, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Aqueles que estão à frente da igreja, em determinado momento, são colocados por Deus para que a igreja, os santos de forma geral, sejam equipados para serviço. Eles trabalham em prol do aperfeiçoamento dos santos. O novo propósito. Agora, os santos sendo edificados, a liderança edificando os santos. E nós vemos, irmãos, esta edificação sendo mais especificada no versículo de número 13 e 14. Nos versículos 13 e 14. Vejam só, o corpo é edificado porque as partes são edificadas. As partes vão sendo edificadas, então o corpo vai sendo. Vejam aí, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Em outras palavras, até que a fé esteja madura. A unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus.
Esse é o propósito, irmãos, é um dos propósitos. Aqui o primeiro propósito dentro desse esboço colocado por Paulo: fé madura, pleno conhecimento do Filho de Deus. Um segundo propósito aqui dentro desta estrutura colocada por Paulo: a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então o texto fala a respeito de estarmos amadurecidos, um homem plenamente desenvolvido. Discípulos que vão sendo formados como seu Senhor. O discípulo não está acima do seu mestre, mas o discípulo que for bem instruído será como seu mestre. Discípulos que vão sendo amadurecidos à semelhança de Cristo. Fé madura, desenvolvimento maduro e, por fim, a parte final que está no versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Convicções maduras. Convicções maduras. A ideia aqui, irmãos, em todo o texto é a maturidade. É o trabalho da maturidade, o propósito de Deus sermos amadurecidos em Cristo. Para isso a igreja, para isso o corpo, para isso os dons, para isso a liderança, para isso a unidade, para isso o esforço diligente para preservar a unidade, para isso a humildade, a mansidão, a longanimidade, nos suportar uns aos outros em amor, dando suporte, para isso o andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, o viver de modo digno, a vida que nos foi doada, que nos foi concedida, para que nós, como igreja, amadureçamos. Convicções maduras, crescimento maduro, conhecimento maduro. E a gente então chega no final, versículos 15 e 16, um novo destino. Um novo destino. Nova história, novo Senhor, nova missão, novo propósito, novo destino. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Está falando para o corpo, mas agora mostra mais uma vez, e de forma bem especificada, como Colossenses vai mostrar desde o seu começo até o final, Cristo, cabeça da igreja. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Percebam, verdade e amor, juntos. Precisam estar juntos. A verdade sem amor se degenera em legalismo. Verdade em amor se degenera em legalismo. Só convicção dura, seca, sem amor, se torna legalismo, como os fariseus. Os separados, os fariseus, os separados, se tornaram legalistas, cheios de verdade, sem nenhum amor, a ponto do Senhor Jesus Cristo dizer: façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Verdade sem amor, legalismo. Amor sem verdade, liberalismo. Nenhuma coisa nem outra. Verdade em amor. Não abrir mão de convicções, mas em amor, suportando-vos uns aos outros. Humildade, mansidão, longanimidade, preservando diligentemente a unidade do Espírito no vínculo da paz, andando de modo digno da vocação a que fomos chamados, a vocação da unidade, estando juntos
Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Seguindo a verdade em amor, manifestemos o nosso propósito, que é o crescimento, o amadurecimento da Igreja Presbiteriana de Ouro Branco, não, da Igreja de Cristo, do reino de Deus. Não é um propósito de trabalhar simplesmente para que a igreja local cresça, é o propósito de trabalhar para que o reino de Deus se expanda. E o reino de Deus se expandindo, a igreja local se expandirá também. Mas o fim não é mirar o crescimento da igreja local, é mirar a vontade de Deus, é mirar o reino, é mirar a unidade que foi criada pelo Espírito no vínculo da paz. E o texto então encerra dizendo de que em todo o corpo, da cabeça, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, cada partezinha, cada articulação, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si próprio em amor. Então, neste sistema de engrenagens todo, cuja força motriz é o Espírito Santo de Deus agindo, o corpo vai sendo trabalhado e efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. As partes são trabalhadas à medida que o corpo é trabalhado, e o corpo é trabalhado à medida que as partes trabalham, debaixo da submissão do Espírito de Deus. Irmãos, esta é, de forma simples, a exposição deste texto que fala sobre a unidade orgânica gerando o crescimento do corpo de Cristo Jesus. Nesse texto nós vemos muito sobre o sacerdócio de todos os crentes, porque mostra que cada parte, toda junta, trabalha. O corpo dirigido por Cristo, que é a cabeça, vai trabalhando e promovendo o seu próprio crescimento, o crescimento do reino de Deus, para a glória de Deus. Alguma pergunta, irmãos? É uma forma de ensino e uma forma de preparo, né? A liderança da UCP, os orientadores, eles vão compartilhando, como em muitos cultos dos quais eu participei das crianças, as crianças leem versículos, né? As crianças tocam, as crianças já fazem alguma função sendo supervisionadas, mas isso já é mesmo trabalho para o despertamento do interesse na obra e também uma forma de trazer à tona aquilo que Deus já tem colocado dentro do coração das nossas crianças, né? Os dons que Deus já tem dado a elas. E essas lideranças, por exemplo, da UCP, como que é formado também? A gente pode? Porque a gente recebe do conselheiro, né? Geralmente é um presbítero, e tem os irmãos também à frente, né, que ajuda a organizar. Como que é esse processo também?
esse processo é através assim de deliberação do conselho da igreja, que percebe, e acontece muito naturalmente, né? Geralmente nós não escolhemos uma pessoa para que uma pessoa faça uma função. De repente a gente vê uma pessoa que já está fazendo uma função, já está frutificando, e ali já tem uma obra sendo feita. Então a gente oficializa, por assim dizer, algo que já está sendo notório, né? Entendi. Na equipe do louvor também é assim? Assim como também. funciona? Assim também. Teve épocas que havia eleição dentro da equipe de louvor, havia um grupo que elegia a sua liderança. No momento atual, nós temos entendido que o conselho deve orientar, deve direcionar a liderança para o grupo de louvor, não sem ouvir, né? Não sem atender àquilo que tem sido exposto, né? Mas usando das prerrogativas que tem como liderança escolhida pela igreja para administrar a igreja. Só essa dúvida. E o conselho, né, a gente viu, o presbiterato, o diaconato é por eleição mesmo, conforme a Constituição. Né? Conforme a Constituição, especialmente conforme o ensino bíblico, né? Porque a gente vê que nas igrejas, diáconos e presbíteros eram eleitos pela própria igreja. Nas escrituras nós vemos isso, né? A igreja escolhia os seus presbíteros e seus diáconos. Mais alguma palavra, irmãos? Não havendo, nós vamos finalizar então. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E fica agora encerrando nesse tempo de preparo, que eu creio que foi bom, foi um tempo valioso. Algumas semanas refletindo, estudando sobre a obra de Deus entre nós, com relação a líderes, liderados, essa dinâmica toda. Agora é comparecermos no domingo que vem, com a graça de Deus, para a Assembleia. Todos são convidados, por favor, lembre algum irmão que não veio hoje, encontrando com algum irmão durante a semana, na sociedade, estamos contando com você no domingo, na Assembleia. A gente precisa que a igreja esteja bem representada, né? Para que Deus se manifeste através do corpo, como vimos hoje. Tá bom, irmãos? E as eleições das sociedades internas são importantes também, porque é uma forma específica, não bíblica, tá bom? Isso já não é bíblico. A questão do oficialato é bíblico, presbíteros e diáconos, isso é bíblico. Agora, as sociedades internas é uma característica específica da igreja presbiteriana. É uma forma de administração da instituição, Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas também é importante, porque é uma forma através da qual nós somos trabalhados, né? Então, peço a todos que se coloquem de pé, por favor. Vamos encerrar. Amém. Obrigado, Deus te abençoe as eleições que teremos que vem assim, planejando, Deus, e a graça do Senhor possa ser sobre aqueles que farão, ó Pai, o ofício de diáconos e presbíteros, que possam, ó Pai, contribuir para o crescimento do reino de Jesus aqui, ó Pai, na nossa cidade, na igreja presbiteriana de Orlando. Muito obrigado, Deus, por tudo. No nome santo de Jesus, oramos em Teu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, permitindo Deus até a noite.